Olá! Começa agora mais um podcast do programa PET Conexão de Saberes de Imperatriz. Meu nome é Jeane e o nosso tema de hoje é sobre atividades recreativas e uso de mídias digitais na terceira idade. Esse tema surgiu a partir de um dos projetos que iríamos desenvolver no ano de 2020, mas devido à pandemia não foi possível realizar as atividades no local da pesquisa, que seria em um CRAS da cidade de Imperatriz, Maranhão. Nesse sentido, nós decidimos produzir esse podcast a fim de abordar essa temática tão importante para o nosso público da terceira idade e os demais interessados. Inicialmente, é importante entendermos o que significa atividades recreativas, não é mesmo? Então, de acordo com Santini, um autor que falou em 1993, que a recreação faz parte do lazer, sendo uma atividade física ou mental, na qual são atividades que partem da própria pessoa e possuem características biopsicossociais, pois estabiliza e restaura a integridade do organismo. Ademais, Lorda e Sanches também complementam que as atividades de recreação promovem um desenvolvimento integral do idoso, pois estão trabalhando, entre outros, a saúde física, a socialização e a sensibilidade, tornando-se aí um processo terapêutico de restauração e qualidade de vida, desenvolvendo aos idosos um prazer de viver, uma melhora aí na autoestima. Então, baseado nisso, nosso objetivo com o projeto seria desenvolver atividades que permitissem a socialização e diversão dos idosos assistidos lá no CRAS. Então, seriam realizadas dinâmicas, brincadeiras, jogos, danças, músicas e muitas outras atividades. Além disso, iríamos desenvolver atividades com o uso de tecnologias, com o intuito de aproximar os idosos da nova modernidade e aprender a utilizá-las para novos conhecimentos e deixar o dia a dia mais divertido. Sendo assim, vamos conversar um pouco sobre o uso de mídias e tecnologias pelos idosos. Na contemporaneidade, observamos que as mídias se tornaram constantemente uma ferramenta de comunicação em massa. Em alguns anos atrás, o poder de compra era menor, ocasionando no uso das mídias apenas por indivíduos de classe elevadas. Entretanto, todavia, nos dias atuais se tornou algo mais acessível e isso transformou totalmente o modo cultural de comunicação. Partindo desse pressuposto, o crescimento no número da população que se encontra na melhor idade, associado às condições de saúde, o idoso tem se adaptado ao meio, sendo sensível à sua relevante participação no processo de modernização com o uso recorrente das mídias sociais e um novo modelo de comunicação. Então, isso significa que os nossos idosos estão mais modernos, conectados e ligados nas novas tecnologias. A maioria possui celulares com internet, uso de aplicativos e redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube, até Twitter. Vocês acreditam? Nem eu tenho um Twitter, mas eu conheço idosos que têm, é verdade. E isso é muito bom, pois eles se sentem mais inseridos e abraçados pela sociedade. Eles não se sentem tão excluídos como antes. Por outro lado, é extremamente importante examinar a maneira como as pessoas que fazem parte da terceira idade utilizam essas tecnologias na vida cotidiana e ponderar sobre as contribuições que elas trazem aos processos de construção de identidade. E em relação ao uso desses aparatos tecnológicos pelos idosos, 3 autores chamados de Santos, Feitosa e Silva afirmam que, apesar da existência de sentimentos, receio e medo de serem excluídos da sociedade por não conseguir dominar as novas tecnologias, pessoas da terceira idade saem em busca de cursos. Então, alguns para poder ajudar os seus netos e filhos nas atividades diárias, outros por desejarem estar bem informados e atuantes, pois ao contrário do que muitos pensam, a hidroginástica, dança de salão, trabalhos na comunidade como voluntários não são mais os únicos programas ou atividades que lhes interessam, não. Então, a informática ela representa para essas pessoas também um recurso contra o tédio e a alienação. Dessa forma, os idosos eles estão mais conectados, podendo deixar essa fase aí mais interessante, divertida, fazendo coisas que gostam e desfazer esse pensamento, de que eles estão em uma fase que a vida parou, que não vão mais poder fazer nada e etc.
Por fim, nosso objetivo com o desenvolvimento dessa temática no projeto era exatamente tornar essa fase da vida mais leve e fazer com que eles se sentissem importantes, né? Os idosos que participariam desse projeto. E eles também não se sentirem tão excluídos, principalmente pelos mais jovens. Nós trouxemos para vocês algumas dicas de atividades recreativas para os familiares ou cuidadores estarem desenvolvendo com os idosos em casa. Então, a nossa primeira dica é praticar jogos de mesa e tecnológicos. Praticar jogos, alguns jogos, incluindo os de mesa, é uma atividade muito divertida e saudável. Dessa forma, é possível ocupar a mente do idoso de uma forma positiva e mantê-lo ativo. É uma forma também de fazer com que esse idoso interaja com outras pessoas e sinta-se bem. Então, alguns jogos eles são bem interessantes para eles, como quebra-cabeça, que trabalha a coordenação motora do idoso e ajuda a manter a mente ativa, forçando-o a pensar. Outro jogo muito interessante é o jogo de paciência, que caso o idoso esteja sozinho, ele pode jogar sem companhia e, se preferir, também pode optar pela versão virtual, no celular, no computador. E aí já é bom porque ele já está ali interagindo com tecnologias, né? Então, os jogos de cartas são muito indicados por exigirem do cérebro. Então, outro jogo bem interessante é o tênis de mesa, que é o conhecido ping-pong, que não precisa de tanto esforço físico e é um exercício possível de ser feito em casa com muitos idosos. Então, você pode utilizar uma mesa, qualquer objeto para poder brincar. Então, outro joguinho também é as palavras cruzadas, que é um ótimo passatempo e ajuda aí na manutenção da memória e no raciocínio lógico. Outro jogo também é o videogame. E aí, para os idosos que adoram a tecnologia, esse aqui é uma ótima opção. Esses jogos melhoram o raciocínio e memória do idoso também. Então, vocês podem perceber que todos esses jogos, eles ajudam no sistema neurológico. Ou seja, eles trabalham o cérebro, a memória. Então, isso é muito importante, porque nós sabemos que quando você chega na terceira idade, você vai perdendo um pouco as suas funções, né? Tanto fisiológicas como neurológicas, então você não lembra de muita coisa, você não consegue pensar muito rápido, raciocinar muito rápido, então esses jogos eles ajudam nesses probleminhas, né? Então, a nossa próxima dica é fazer alongamentos e ginástica. Então, antes de tudo, nós precisamos reforçar que a ginástica ela é uma excelente atividade para manter os idosos ativos. Então, essa aqui é uma das melhores, na minha opinião, para os idosos, que eu acho lindo também quando eu chego em alguma casa, assim, né, que tem recreação para idosos e eu vejo aqueles idosos todos se movimentando, dançando. Então, assim, é muito bonito ver isso. Então, assim, unido ao alongamento, não havendo contraindicações, essa prática de ginástica, de alongamentos, ela se torna ainda mais saudável. Então, os músculos do corpo precisam ser constantemente alongados para impedir a rigidez que vem com a idade. Então, é o alongamento que vai facilitar o idoso a se exercitar e evitar dores pelo corpo. Então, o exercício físico ele é um complemento indispensável para a vida de um idoso, pois ele melhora a sua flexibilidade e aumenta o nível de resistência dos músculos ao desgaste e à fadiga do cotidiano. E uma ótima atividade que podemos citar como exemplo aqui é a yoga, que se popularizou nos últimos anos. Então, os treinos de yoga combinam exercícios físicos de alongamento com a meditação. Então, aí são dois exercícios muito importantes e interessantíssimos que melhoram o fluxo sanguíneo entre o cérebro e o coração e também acalma o corpo e a mente. Pessoal, esses treinamentos aqui, esses treinos de yoga, meditação, são excelentes. Eles realmente funcionam, relaxam. Nossa, é muito bom. Então, assim, eu super indico. Outra diquinha aqui é criar algo novo. Os idosos podem se envolver com a criação de algo novo. Então, alguns ótimos exemplos estão relacionados às artes, como desenho, pintura, escultura e teatro.
Essas atividades, elas podem ser muito divertidas, inclusive ajudam a manter os idosos ativos também, fornecendo mais criatividade e ânimo. Então, quando o idoso ele cria algo de novo, ele pode descobrir outro talento, hobby, algo que aumenta sua autoestima e a esperança de explorar novos projetos e caminhos. Então, assim, é bastante interessante, né, essa dica aqui. A próxima é cuidar do jardim. Então, cultivar um jardim ou cuidar de uma horta é uma atividade terapêutica que combina o exercício físico com a criatividade ao ar livre. Então, para os idosos, a jardinagem é um passatempo muito exigente, porque o fossa está em constante movimento. Então, para cuidar de uma horta ou de um jardim, o jardineiro ele precisa fazer o quê? Ele tem que se inclinar, tem que levantar, caminhar, ajoelhar, alongar, se sentar e muitos outros exercícios, né? Então, isso pode ser uma boa forma ali do idoso estar sempre ativo, né? Sempre se exercitando. Então, o simples fato de mexer na terra já vai proporcionar ali um contato com a natureza, então vai dar uma ótima sensação. E, além disso, inclusive, ele pode cultivar um jardim de vegetais, por exemplo, o que irá permitir aí ter sempre temperos, legumes frescos nas refeições. Então, imaginam aí que legal, né? Você nem precisa ir no mercado, na feira, comprar tempero, porque você tem no seu jardim em casa. Então, é uma ótima dica, não é mesmo? Então, para a nossa próxima dica, ouvir música e dançar. Quem não gosta, né, de escutar uma música e dançar um forrozinho, não é mesmo? Dependendo da escolha do idoso, pode ser algo animado ou calmo, trazendo sentimento de bem-estar. Então, a música ela pode trazer ao idoso boas recordações, fazê-lo cantar, dançar e se soltar conforme o ritmo da música. Então, outras vantagens que a música proporciona é o alívio da ansiedade, o bom humor, ajuda a curar dores emocionais, motiva na hora do exercício físico. Então, quando você está se exercitando, é muito melhor quando você está ouvindo a música, né? Do que quando você está ali parado, sem ter nada de graça ali para você se motivar, né? Então, assim, com música tudo é muito melhor. Além disso, a música também melhora o sono, potencializa o desempenho, ajuda a moldar a própria identidade. Então, assim, são inúmeros os benefícios da música. Então, assim, é muito importante. Essa dica aqui é uma das mais legais, juntamente com a dos exercícios, né, do alongamento lá. Então, assim, são dicas simples, mas que podem fazer muita diferença na vida do seu querido idoso, né? Ou de você, idoso, que estiver me ouvindo. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. O nosso podcast termina aqui, tá? E espero que vocês tenham gostado desse assunto de hoje. E caso você é jovem e está aí nos ouvindo, aproveite e envie aí para alguma pessoa do seu ciclo que esteja nessa fase da idade. E caso você é um idoso, manda para os seus amigos, né? Aproveitam e colocam essas dicas em práticas, vão se divertir um pouco. E é isso. Um beijão, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.